Bom, vamos lá então, né, gente? Boa noite novamente. Eu vou gravar a aula para depois vocês, se quiserem assistir, eu vou disponibilizar lá daí. Eu acho que eu não disponibilizei da aula passada, né? É que eu tô com um problema, eu acho, no meu, no canal do YouTube, lá não consigo baixar, não vai até o final. Mas eu vou tentar de novo, daí eu posto lá. Qualquer coisa eu mando o linkzinho para vocês acessar daí, sem estar no YouTube. Bom, gente, então hoje dia 15/6, né? Então a gente vou organizar aqui para vocês a última aula nossa, antes da prova de G2, né? Então a gente faz, vou fazer uma revisãozinha agora aqui pra prova, e aí na semana que vem, né, a gente tem a prova então de G2 nos mesmos moldes que foram feitas a prova de G1, tá? Então vocês terão 100 minutos, né, para resolver a prova. Provavelmente a prova de vocês, eu vi que o coordenador mandou ali o cronograma, mas eu não abri, não olhei, mas provavelmente a prova de vocês, eu acredito que seja terça-feira, como foi da outra vez, né, para vocês terem uma prova só por dia. Então, na semana que vem a gente tem a prova, e eu vou fazer hoje uma revisãozinha. A prova de vocês começa lá no mapa 10, tá? Então, eu vou apresentar aqui, vou só compartilhar minha tela com vocês, para vocês visualizarem ali, a gente organizar melhor as coisas, né? Então, nós vamos ter aqui, tá? Vocês devem estar vendo agora a minha tela, né? Então, nós vamos começar aqui, certo? Termometria e escalas termométricas, ó, do dia 27/4, nosso mapa, tá? Então, nós vamos começar a nossa revisão aqui. Então, as listas que vocês têm que estudar para a prova são todas essas listas que começam no mapa 10, tá? Então, vocês têm a lista do mapa 10, que é termometria e escalas termométricas, a lista aqui do mapa 11, né, que é calorimetria e trocas de calor, tá? Tá aqui a lista. Aí no mapa 12 e no mapa 13 é a revisão da G1 e a prova de G1. Então, 12 e 13 não tem nada para vocês utilizarem ali, tá? Aí no mapa do 14, vocês têm a lista de gases, né? Estudo dos gases, aquelas transformações isobáricas, isotérmicas, isométricas. No mapa 15, que são as leis da termodinâmica, né? Primeira e segunda lei da termodinâmica, que vocês têm aí. E a última aula, então, que é do mapa 16, que é corrente, tensão e potência, certo? Então, dessas atividades que vocês têm aqui, então, começa lá no mapa 10, tá? E pula o 12 e o 13, que é a revisão e a prova de G1, tá? Que aí não tem conteúdo aí para vocês estudarem, certo? Então, ó, termometria e escalas termométricas, calorimetria e trocas de calor, estudo dos gases, leis da termodinâmica, né? Eletrostática, e aí a gente faz aqui a revisãozinha. Vejam bem, gente, os exercícios, tá? Para não acontecer como da última prova, então, eu não vou fazer seleção de exercícios, tá? Então, vocês vão estudar todos os exercícios que tem na lista. Então, quem não fez, e tem vários que não fizeram aí, não enviaram, tá? Eu conferi no Moodle antigo e conferi aqui. Então, vocês precisam organizar aí e enviar as listas, tá? Quem não enviou, mesmo que seja atrasado, envia aí, porque senão vocês vão ficar sem nota, tá? Lembrando que todas essas atividades aí, essas listas valem 6 pontos, né? Então, quem não postou, tem aí até o dia, né? Eu vou fazer essa correção provavelmente na segunda-feira, tá? Antes da prova, ali, dia 22, porque aí no dia 22 eu teria aula com vocês, mas vocês terão prova, então eu vou cumprir igual o meu horário, então eu vou provavelmente fazer as correções no dia 22. Então, quem não postar até dia 22, depois não tem mais chance, não vou aceitar atrasado e não vou corrigir, tá? Então, vocês têm até o dia 22 para fazer.
Como eu estava falando, então, para nós não termos nenhum tipo de problema, vocês estudem todos os exercícios, tá? Eu não vou selecionar, porque teve um povo aí que reclamou com o Flávio da última aula, que não tinha exercício, que não sei o quê, que não tinha igual, que eu não tinha mandado estudar, enfim, tá? Então, não vou fazer nenhuma mudança agora, então vocês estudem todos os exercícios que estão na lista. Eu vou fazer agora um apanhado geral, tá? De revisão aí, então, do mapa 10 até o mapa 16, que vocês têm aqui, tá? Na ordem, mais ou menos, né? Então, se vocês observarem aqui, então, vamos lá. Vocês têm essa lista aqui de escalas termométricas, né? Que vocês postaram ainda antes lá, na G1, certo? Antes da gente fazer a prova de G1, então quem não postou tá bem atrasado, então tem mais um tempinho aí, tá? Essa aqui de calorimetria, tá? Que é o mapa seguinte, então, que também foi feito antes da G1, tá? Então, vocês têm esses 18 exercícios aqui, né? Que tem ali, tá? Tem essa aqui da equação de Klepper, no estudo dos gases, tá? Que é daí já depois da G1, tá? Que a gente fez, tem mais 12 exercícios aqui. As leis da termodinâmica, que é a da semana retrasada, tá? Então tem mais esses 10 exercícios aqui das leis da termodinâmica, e esses 13 exercícios da última aula, então, que é resistência, potência e energia, tá? Então, vamos lá. Então, tem essas 5 listas para vocês utilizarem ali. São dessas 5 listas que eu vou tirar os 6 pontos de vocês, né? Então, isso significa que se vocês têm 6 pontos dividido por 5, dá 1 ponto e pouquinho para cada lista, né? Então, se quem não postou ainda, né? Eu vou aceitar até dia 22, mesmo que seja atrasado, tá? Vai valer um pouquinho menos, mas pelo menos não perde tudo, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer um apanhado geral aqui das listas, né, e do conteúdo que vocês têm aí, e aí a gente vai organizando aí, tá? Depois eu vejo aí, Vinícius, depois, deixa eu ver, eu fiz uma listinha aqui, tá? Do Moodle antigo só, que eu tinha pego do semestre passado, eu peguei uma lista do Moodle antigo, quem tinha postado lá no Moodle antigo, tá? As 3 listas, né, até dia 1º do 6, no Moodle antigo, o Felipe Godinho tinha postado todas, tá? E aí eu não sei, porque no Moodle novo eu não conferi, tá? Mas eu só peguei quem tinha postado no Moodle antigo. Então, o Felipe Godinho tinha postado todas lá no Moodle antigo, os 3 primeiras, pelo menos, né? A do dia 27, a do dia 28 do 4, 27 e 28 do 4, e a do dia 1º do 6. Aí o Gustavo Guidini tinha postado a do dia 27 do 4 e a do dia 28 do 4, então faltava ainda uma do dia 1º do 6. O Gustavo Verde postou as 3 também, 27, 28 e dia 1º. A Jéssica só tem a do dia 27. A Laura só tem a do dia 27. O Leonardo Teupinov só tinha do dia, deixa eu ver, Leonardo 27 e 28, tá? Então, faltou a do dia 1º do 6, só que, que nem eu falei, gente, eu não conferi no Moodle novo, tá? Isso é só quem tinha postado no Moodle antigo. Quem tem postado no Moodle novo, daí consegue visualizar ali, tá? Então, o Leonardo postou a do dia 27 e do dia 28, então falta do dia 1º em diante. Leonardo, nenhuma, Panceira. Lucas postou também a do dia 27 e a do dia 28. Miguel, 27 e 28, as 2 primeiras também. Natael, as 3, 27 e 28 do dia 1º. Vinícius Melo, 27 e 28. E Vinícius Wigert,
27 e 28 também, tá? Então, Professora, oi. eu acho que eu não ouvi meu nome. Não, lá não tem nenhuma postada no Moodle antigo. Nossa, mas eu fiz todas, acho que eu enviei. Lá não tem, no Moodle antigo não tinha nenhuma, até deixar. Ó, esse daqui é o meu Moodle antigo, ó, tá? Eu acessei agora, peguei Quais que são agora à as listas, tarde. professora? Só para mim confirmar. Deixa eu aqui, ó. Começa aqui, ó, escalas termométricas, ó. Se eu abrir aqui, ó, tem 11 enviadas, tá? Dessas escalas termométricas, ó. O Leonardo, o Felipe, o Gustavo Guidini, Gustavo Verde, o Lucas, o Miguel, o Natael, o Vinícius Wesley, a Jéssica, o Vinícius Melo, ó, a tua não tá, Gilson, ó, e a Laura, tá? Então, ó, esses são os que eu tenho do Moodle antigo, ó, tá? Que é a lista do dia 27, que é essa de escalas termométricas, ó, tá? Mapa 10, 27 do 4, ó. Daí, se eu abrir a do mapa 11, que é a do 28 do 4, ó, eu abro aqui a lista, esse aqui tudo do Moodle antigo, tá, gente, ó? Então, essas aqui eu consigo, ó, ver a do Leonardo, ó, a do Felipe, a do Gustavo Guidini, a do Gustavo Verde, o do Lucas Maccioli, o do Miguel, o do Natael, ó, o Vinícius tá aqui, Vinícius Melo, ó, e só, tá? As outras não tem nenhum arquivo postado, ó, tá? Daí aqui a revisão, né? No mapa 12 aqui, revisão não. Mapa 13, é que vocês não estão vendo, né? Eu parei de apresentar, peraí. Só para vocês verem. Tá? Daí aqui, ó, o mapa 12, então, era a revisão de G1, o mapa 13 também não, né? Daí aqui o mapa 14, ó, que é estudo dos gases, né? Que vocês podiam ter postado aqui. Ó, daí 3 pessoas postaram aqui, tá? Porque daí era a última aula, né? Ó, o Felipe, o Gustavo Verde e o Natael, ó, tá? Os outros não tem nenhum arquivo, ó, certo? Então, eu consigo ver por aqui. Daí, depois eu abro cada um de vocês, ó. Aí eu abro cada um desses arquivos e consigo ver aquilo que vocês postaram, ó. Esses aqui é do Felipe, ó, tá? Então, eu confiro aqui daí a realização das tarefas, ó, tá? Certo? Então, esses aí são os que tem. Aí, deixa eu ver agora aqui, ó. Porque do dia 1º do 6, como só 3 pessoas postaram lá, né? Então, esse aqui já é o Moodle novo, ó. Aí tem as listas aqui, ó. Então, aqui tem os outros, ó, tá? Então, 12 pessoas já postaram aqui e 3 tinham postado lá, ó. Então, o Daniel não, né? Ó, a Emily tá aqui, o Felipe Godinho de novo, né? Tá? Então, obrigada, Felipe, aí eu postou em todos os locais para não ficar sem, né? Daí, ó, a Fernanda, Gilson aqui, ó, tá? Gustavo Guidini, ó. O Gustavo Verde já tinha postado antes, né? Então não precisa postar de novo, tá, Gustavo? Eu corrijo por lá. A Jéssica postou aqui, a Laura postou aqui, o Leonardo aqui, daí o Lucas, né? Aqui, o Matheus, ó, o Miguel, tá? Pablo, o Natael já tinha postado lá também, então tá ok, não precisa postar aqui de novo, tá? Vinícius, beleza, certo, gente? Ó, então eu consigo ver, eu olho aqui, ó, tá? Dá para mim ver quem postou, quem não postou, por isso que eu consigo saber ali. Aí eu abro o mapa de cada um de vocês, aqui, né, o arquivo, ó, eu abro o arquivo e consigo corrigir as avaliações de vocês, tá? Então, Gilson, verifica aí se está tendo algum problema. Depois você tenta de novo e aí me diz que eu confiro, tá? Mas Professora, quais vocês são as listas? A lista são 10? as tuas são todas, do mapa 10, 11, daí 14, 15 e 16. 10, 11, Tá? 14, 15, 16. Isso, são 5. Beleza? Não são Daí, todos. eu sei que você estava fazendo lá, que você tinha me mostrado tudo, mas eu preciso que você poste, mas daí veja, tente postar e aí eu verifico se Eu veio ou acho que não, eu tá? enviei.
Eu acho que eu enviei todas por WhatsApp, não coloquei nenhuma no mudo, então. Isso, é. Não, eu só conferi as do mudo, tá? Daí eu verifico aí, depois, tá bom? Beleza, gente? Então, verifiquem aí, né? Esse povo que eu não falei, depois eu até posso postar aí, daí vocês conseguem verificar, tá? Daí verifiquem quem não postou para postar aí, para não perder nota, beleza? Senão vocês vão ficar de súbida aí, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer, então, uma revisão meio geral aí, tá? Para vocês fazerem e depois darem uma estudadinha nas listas, então, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês têm é termometria e escalas termométricas, né? Então, esse é o primeiro dos assuntos, né? Então, vamos lá. Ó. Termometria. Né? E aí, dentro da termometria, a gente tem as escalas. Escalas termométricas. Tá? Então, vejam lá. Quando a gente fala em escalas termométricas, então nós temos que lembrar que nós vamos ter aí, né? Especificamente, a gente tem 3 escalas, né? Nós vamos ter a escala Celsius, né? A escala Kelvin e a escala Fahrenheit. Acho que é assim que escreve. Ah, faltou um H aqui. É Fahrenheit, tá? Então, são essas 3 escalas que a gente tem aqui, certo? O que é a escala Celsius? A nossa escala Celsius é a nossa escala usual, né? Então, a gente usa ela no nosso dia a dia, tá? A escala Kelvin, desculpa, a escala Kelvin é uma escala científica, né? Então, tudo que for no sistema internacional, né? No sistema internacional de unidades, e especificamente os gases, a gente usa a escala Kelvin, né? E a escala Fahrenheit, ela é mais usada nos países de língua inglesa, né? Então, são países ingleses, né? Que utilizam essa escala mais especificamente, tá? Qual que é a relação entre essas escalas? Toda vez que a gente precisa fazer uma relação da escala, a gente tem que lembrar de quem? Dos pontos de fusão, né? E dos pontos de ebulição de cada uma dessas escalas. Então, se eu quiser construir uma escala termométrica, né? Eu preciso saber, por exemplo, ó, se eu quero aqui a escala Celsius, né? A escala Fahrenheit e a escala Kelvin, existe uma temperatura nessas 3 escalas aqui que é comum, né? Ó, é uma temperatura que é comum para todas as 3, certo? Então, eu chamo de temperatura igualitária, né? É uma temperatura que é igual para todos. Mas como é que a gente determina uma escala? Como é que a gente faz uma escala? A gente primeiro escolhe o ponto de fusão da água, né? Claro, ao nível do mar, vamos pensar assim, com as condições normais de pressão e temperatura, né? Então, a gente utiliza, por exemplo, um atm, né? Uma atmosfera, tá? E a gente, depois que escolhe o ponto de fusão, escolhe o ponto de ebulição, tá? Então, é assim que a gente faz essa escolha aqui da escala. Então, vamos pensar assim, para fazer a relação dessas 3 escalas que são mais usuais, né, mais específicas, o que a gente tem? Na escala Celsius, a gente congela a água, né, ou funde a água a 0 graus e ferve a 100, né? Então, a gente divide essa escala em 100 partes iguais. A escala Fahrenheit, ela vai da onde? De 32 a 212, né? Graus Fahrenheit, certo? Então, ou seja, a água congela a 32 Fahrenheit e ferve a 212, né? E a escala, ou seja, a gente divide essa escala aqui em 180 partes iguais, ao invés de 100, como a escala Celsius. E a escala Kelvin, então, ela vai de 273 a 373 Kelvin, né? Ou seja, a água congela 273 e ferve a 373. E aí, como é que a gente faz a relação de escala, né?
você tem que pegar essa relação da fusão com a ebulição, né? Ó, fusão com ebulição, né? Ou seja, a gente consegue fazer uma relação aqui de graus, né? O que que eu vou fazer aqui, ó? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a temperatura em Celsius menos a temperatura de fusão, né? É proporcional a quem? A de ebulição menos a de fusão. Isso aqui tem que ser igual a quem? A temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido por 212 menos 32, né? E a temperatura em Kelvin menos 273, dividido por 373 menos 273, né? Então, se eu pegar isso daqui como escala, né, o que que acontece aqui? Eu posso simplificar esses dois zeros, né? Então, aqui vai ficar a temperatura em Celsius sobre 100, a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 180, né? E a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 100 também, né? 373 menos 273. Aqui eu posso simplificar, né? Ó, se eu dividir tudo por 10, e depois eu posso dividir tudo por 2, né? Ó, se eu dividir tudo isso daqui por 2, ó, quem é que sobra aqui, ó? Sobra 10 por 2 que dá 5, 18 por 2 que dá 9 e 10 por 2 que também dá 5. Então, as escalas que a gente relaciona, né? A nossa formulazinha da relação das escalas é quem? É C sobre 5, né? Igual a F menos 32 sobre 9, que vai ser igual a K menos 273 sobre 5, né? Ó, essa aqui é a nossa relação de escalas, certo? Então, se eu precisar transformar lá Celsius para Fahrenheit, então eu uso essas duas formulazinhas aqui. Se eu precisar transformar Fahrenheit para Kelvin, eu uso essas duas formulazinhas aqui. Se eu precisar transformar Celsius para Kelvin, ó, Celsius para Kelvin, eu posso usar essa aqui. Aí lembram, ó, que se eu precisar usar Celsius e Kelvin, é só eu cortar o 5 aqui de baixo, que é igual para os dois, né? Então, eu posso ter que a temperatura em Celsius, ó, vai ser igual a quem? A temperatura em Kelvin menos 273, né, ó? Porque eu posso, 5 e 5 aqui, ó, são iguais, né? Então, eu posso simplificar os dois 5, ó, sobra quem? C, né, ó, C igual a K menos 273, ó, né? Ou, se eu quiser a temperatura em Kelvin, lembra que eu falei para vocês que a gente fazia lá nos gases, né? Se eu quiser a temperatura em Kelvin, eu faço quem? A temperatura em Celsius, daí, mais 273, né? Ó. Se eu quero Celsius, eu pego o Kelvin e diminuo 273. Obviamente, se eu quiser o Kelvin, esse 273 passa para cá somando, né? Ó. Então, a temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em Celsius mais 273. Mas isso daqui não é inventado, né, gente? Ó, isso daqui saiu dessa equaçãozinha aqui, tá? Que a gente pode fazer as escalas termométricas. Então, vejam, gente, ó, quando nós precisamos fazer essas escalas, tá? As transformações e as escalas, é nesses termômetros, é assim que a gente tem que fazer. Nós podemos usar a equação direta? Podemos usar a equação direta. Se o problema me der valores ali para mim transformar, eu posso transformar, tá? Mas, teoricamente, o que é que eu posso pedir lá para vocês na prova, né? De uma maneira geral, eu posso pedir para vocês fazerem uma transformação dessas aqui, né? Usar uma formulazinha, mas explicar por que que essa fórmula é assim, tá? Por que que essa equação é assim, ó? Porque para você fazer a relação entre escalas, você escolhe o ponto de fusão, né? Escolhe uma temperatura do ponto de fusão e escolhe uma temperatura no ponto de ebulição. Ao escolher essas temperaturas aqui, ó, de fusão e de ebulição, tá? Você faz o quê? Você faz a relação térmica entre elas, né? Então, uma temperatura em Kelvin menos o ponto de fusão vai ser, por exemplo, proporcional, né? A temperatura de ebulição menos a temperatura de fusão. Para todas elas, ó, a temperatura que eu quero menos o ponto de fusão vai ser igual a ebulição menos a fusão, ó. A temperatura que eu quero,
menos a fusão tem que ser proporcional à ebulição menos a fusão, né? Então, a forma como a gente relaciona escalas são assim, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu faço uma relação de escalas, escolher os pontos de fusão e de ebulição, tá? Então, é assim que a gente precisa entender para fazer as transformações térmicas, né, que a gente tem ali. E aí, depois, vocês têm daí todos os exercícios lá que transformam uma escala em outra, tá? E aí, para transformar depois uma escala em outra, é só usar a formulazinha simples aqui, tá? Lembrem sempre, ó, vocês nunca vão usar as três de uma única vez, né? Vocês vão usar duas, depois duas, tá? Então, sempre eu vou ter uma e a outra eu vou precisar. Por exemplo, eu vou ter Celsius e eu vou precisar transformar em Fahrenheit. Ou eu vou ter Fahrenheit e vou precisar transformar para Celsius, tá? Então, vocês vão usar duas dessas aqui de cada vez, tá? Nunca as três juntas, né? Certo, gente? Depois eu tiro uma fotinha e mando aí para vocês verificar. Beleza? Então, esse era o mapa 10, né? Até vou colocar aqui, ó, tá? Para depois vocês se encontrarem lá na hora de estudar, tá? Então, esse era o mapa 10, que são as temperaturas das escalas termométricas, tá? No mapa 11, então, ó, que a gente tem lá, né? Mapa 11, ele fala de calorimetria. Então, vejam bem, ó, quando a gente fala de calorimetria e trocas de calor, tá? A gente vai ter que, vocês vão ter que saber as diferenças entre algumas unidades, tá? Quais as diferenças de unidades que vocês precisam saber? Vocês precisam saber identificar o que é a capacidade térmica, né? Ó, capacidade térmica de um corpo qualquer, tá? O que é o calor latente, tá? O que é o calor sensível, tá? O que é o calor específico, né? Ó, capacidade térmica, calor latente, calor sensível e calor específico, tá? Essas três coisas aqui, ó, vocês precisam saber para poder determinar. Quatro, né? Essas quatro capacidades e determinações de calor vocês precisam saber. Então, o que é a minha capacidade térmica? Ó, a capacidade térmica, que nós vamos representar por Cesão, de um objeto qualquer, é a quantidade de calor que ele pode receber ou perder durante um determinado intervalo de tempo, tá? De temperatura, desculpa, tá? Durante uma determinada variação de temperatura, um delta T maiúsculo de temperatura. Ou seja, isso aqui, ó, essa capacidade é quantas calorias por grau Celsius esse objeto consegue variar o seu calor, tá? Vamos pensar assim, ó, uma panela de ferro e uma panela de alumínio, tá? Então, vejam, ó, a capacidade térmica de uma panela de ferro é muito maior do que a capacidade térmica de uma panela de alumínio. Por quê? Porque a variação da temperatura na panela de ferro, ela acontece mais lentamente do que na panela de alumínio, né? Se você colocar em cima do fogão uma panela de ferro e uma panela de alumínio, o alumínio aquece muito mais rápido do que o ferro, mas automaticamente ele também resfria mais rápido do que o ferro, né? Ou seja, ó, essa variação de temperatura que eu tenho aqui, ó, tá? Essa variação de temperatura, esse delta T aqui, ó, vai ser a variação de temperatura. Então, se ela for muito rápida, essa capacidade térmica aqui, ó, vai ser pequena, tá? Então, se eu pegar entre o alumínio e o ferro tem uma capacidade térmica muito maior do que o alumínio. Por quê? Porque ele demora mais para esquentar, mas ele também demora mais para resfriar, tá? Então, isso é a capacidade térmica. É a capacidade com que um objeto armazena, ou uma substância, né, armazena esse calor de certa forma, tá? Calor latente, ó. Quem que é o nosso calor latente? O nosso calor latente é o L, certo? O que significa esse calor latente? Lembra que a gente usava a formulazinha do QMOL?
A quantidade de calor era a massa vezes o calor latente, tá? Como é que a gente caracteriza o calor latente além da sua equação? Então, esse calor latente é o calor para mudança, tá? Ocorre uma mudança de estado físico, certo? Então, por exemplo, assim, se eu vou derreter o gelo, quando o gelo começa a derreter, quando ele atinge 0 graus, o que aciona até ele virar água completamente a 0 graus é o meu quemole, é o calor latente existente aí, tá? Então, o calor latente é o calor capaz de fazer uma mudança de estado físico, tá? Então, não tem variação de temperatura, só tem variação de estado físico. Isso é o nosso calor latente, certo? É o calor fornecido a um objeto a fim de que ele mude o seu estado físico, tá? Passe do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, por exemplo, sem que haja variação da temperatura, tá? Aí depois nós temos o calor sensível, vou pôr aqui, tá? O que que é o calor sensível? O calor sensível é o Czinho, tá? Esse calor sensível, na verdade, eu vou representar ele pelo Q-macete, né? Ó, vou pôr assim, ó, Q, MC, delta teta, tá? Delta T, de temperatura. Então, quem que é o nosso calor sensível? Ele tem uma mudança de temperatura, tá? Ele ocasiona, né? Uma mudança de temperatura, sem mudança de estado físico, tá? Então, o que que significa isso? Que depois que a água derreteu completamente, vamos pensar assim, a variação de temperatura que acontece ali é por calor sensível e não por calor latente, tá? Então, ó, qual que é a diferença entre o calor latente e o calor sensível? O calor latente, ele faz uma mudança de estado físico. O calor latente não faz mudança de estado físico, desculpe. O calor latente faz uma mudança de estado físico. O calor sensível, ele não faz a mudança de estado físico, mas faz o quê? Uma variação da temperatura. Então, por exemplo, a água derreteu completamente, tá? Atingiu 0 graus e derreteu toda ela. Ela continua 0 graus. Aí ela vai ser aquecida. Só que agora ela é líquida. Até ela se tornar vapor, ela precisa chegar nos 100 graus, né? Então, durante esse aumento de temperatura de 0 para 100, quem está fazendo essa variação é o calor sensível e não mais o calor latente, tá? E a última delas, então, que é quem? O calor específico, tá? O calor específico aqui, ó, a gente vai representar ele por Czinho, tá? O calor específico, sim, é o nosso Czinho. C maiúsculo é capacidade térmica, tá? C minúsculo é o calor específico. O que que é esse calor específico? É a quantidade de calor, né, de calorias que você fornece a 1 grama de uma substância para que ela varie 1 grau Celsius, tá? Então, ó, é caloria por grama grau Celsius, ou seja, quanto calor você fornece a uma substância, a 1 grama de uma substância, para que ela varie 1 grau Celsius, tá? Então, esse é o calor específico. O nome já diz, ó, ele é específico. Específico de quê? Específico de cada substância, tá? Ela vai ter a água, vai ter um calor específico que nós conhecemos, que é 1, o gelo é 0,5, 0,55, né? O vapor é 0,5 e assim sucessivamente. O mercúrio é um, o enxofre é outro, enfim, né? O oxigênio, o nitrogênio, qualquer elemento que você queira, ele vai ser um calor específico único, né, para aquela substância, certo? Então, cada substância vai ter o seu calor específico, que na verdade está ligado lá com a nossa capacidade térmica, tá? Então, quer dizer o quê? Esse calor específico aqui, ó, significa que é quantas calorias, ou seja, quanto calor você fornece a 1 grama de uma substância para que ela varie 1 grau Celsius. Então, aqui também vocês têm lá as transformações, né? De calor sensível, calor específico e calor latente, tá? O que que é calor sensível e calor latente?
vejam bem, vocês têm vários exercícios lá que eu pedi para vocês fazerem, né? Então, o que que acontece com esse calor? Por exemplo, existem algumas maneiras de você representar isso, né? Uma delas é assim, ó, se você tem, por exemplo, gelo, né, a menos 10 graus, ó, para que ele comece a derreter, ele tem que chegar a zero, né? Então, eu tenho gelo a 0 graus, ó, sólido, sólido. Aí ele vai derreter completamente, né? E vai chegar a 0 graus, só que agora líquido. E aí ele vai aumentar a sua temperatura líquida até chegar a 100 graus, ó. Aí ele vira vapor, por exemplo, né, a 100 graus, porque antes ele não consegue evaporar, né? Então ele tem que atingir 100 graus para fazer essa vaporização. E aí depois eu posso atingir um vapor aqui, sei lá, a 120 graus. Lembram que vapor é diferente de gás, né? Lembram disso lá das últimas aulas que a gente fez lá, as transformações gasosas, ó. Então, o que que acontece aqui, ó? Se tem variação de temperatura, ó, daqui para cá, ó, tem variação de temperatura, mas não tem variação de estado físico, então quem atua aqui é o calor sensível, ó, que é o queimacete, tá? Agora, olhem desse para esse. Não tem variação de temperatura, ó, continua 0 graus, mas tem variação de estado físico, ó. Aqui era sólido, agora aqui é líquido. Então, aqui quem atua é o calor latente, tá? E é o latente de fusão, né? Por que que tem que ser o latente de fusão? Porque ele está passando do estado sólido para o estado líquido. Aqui, ó, existe uma outra transformação. Qual que é essa outra transformação? Essa transformação aqui é de calor sensível. Por quê? Ó? Porque era líquido, continuou líquido, e variou quem? Variou a temperatura, ó, tá? Então, o latente, ele existe quando varia o estado físico. O sensível, ele existe quando varia a temperatura. Agora, olhem desse processo para esse, ó. A temperatura continuou igual, 100 graus, 100 graus. Só que aqui era líquido e aqui virou vapor d'água, né? Então, aqui quem atuou foi o calor latente. Daqui para cá, ó, tá? Era vapor, continuou vapor. Quem que variou? A temperatura, ó, de 100 para 120. Então, aqui é o calor sensível. Aqui é o latente de vaporização, né? Porque ele fez uma vaporização aqui, mantendo a temperatura, mas mudando o estado físico, tá? Então, vejam, ó, toda vez que a gente precisa usar o calor sensível, quem é que eu vou usar? O queimacete, né? A massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Toda vez que eu tiver variação de estado físico, mas não tem variação de temperatura, eu tenho que usar o QMOL, né? Então, é a quantidade de calor, a massa, vezes o calor latente, certo? Então, vejam, ó, eu posso ter essa variação aqui, né? E aí a gente vai calculando cada uma delas, isso eu fiz lá para vocês também como exemplo, né? A gente vai calculando cada uma delas, e no final a gente soma, tá? Ou a gente pode ter um gráfico, né? Ó, como é que nós podemos ter um gráfico aqui? Nós podemos ter um gráfico do calor, né? Da quantidade de calor recebida em calorias, por exemplo, pela variação de temperatura, né? Pelo delta teta, que é a nossa variação de temperatura. Então, o que que acontece quando vocês têm um gráfico como esse aqui, ó? Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar no mesmo gráfico da água, tá? Se aqui eu tenho menos 10, ó, até, por exemplo, chegar aqui a 120, né? Opa, desculpe. Menos 10, né, de temperatura aqui, ó, até chegar a 120 aqui, tá? Então, vamos dizer que, ó, e aqui a temperatura é zero, né? Vamos dizer que, para ir do menos 10, ó, para o menos 10 de temperatura, que está aqui no eixo Y, aqui a gente vai ter as quantidades de calor, né? Vamos dizer que para ir do menos 10 até o 0 graus, ó, que é esse pedacinho aqui, ó, de menos 10 a 0, ele recebeu, sei lá, 50 calorias, né? Aí o que que acontece, ó? Ele mantém a temperatura, né? Ó, ele mantém a temperatura e aí ele recebe, sei lá, mais 200 calorias. Então ele vai para 250, tá? E aí o que que acontece, ó? Ele aumenta a temperatura de novo até chegar a 100 graus, né? Vamos pensar aqui, ó, a 100 graus.
Aí ele mantém a temperatura, ó, tá? Mantém a temperatura, e depois é que ele passa a 120, ó, tá? E nesses processos todos, ó, ele vai recebendo uma determinada quantidade de calor. O que que vocês têm que interpretar num gráfico como esse, ó? Que toda vez que eu tiver umas subidas assim, ó, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho quem? Eu tenho sólido mais líquido, ó, tá? Ó, aqui ele tá variando a temperatura, né? Opa, deixa eu só fazer assim. Aqui ele tá variando a temperatura, então ele só vai ter, por exemplo, a água no estado sólido. Daí a água chega no estado sólido a 0 graus, ó, e começa a derreter. Ele mantém a temperatura aqui, ó. Então, aqui eu tenho sólido mais líquido, ó, porque o gelo está derretendo. Aí ele derrete completamente, aqui eu só tenho líquido, ó, tá? E aí ele mantém a temperatura para virar vapor, ó. Então, aqui eu tenho líquido mais vapor. E aí depois ele aumenta a temperatura de novo, ó. Então, aqui ele só tem vapor, tá? Então, o que que vocês têm que analisar quando vocês vão vendo um gráfico? Eu posso ter duas situações, né? Eu posso ter isso aqui, ó, tá? E posso ter esse gráfico aqui que vai subindo. As duas coisas eu fiz lá para vocês como exemplo, tá? E tem alguns nos exercícios para vocês. Essa é a segunda lista que vocês têm para fazer, tá? Então, vocês têm que saber, ó, da parte de calorimetria e trocas de calor, vocês têm que lembrar disso, tá? Dessas definições aqui de cada um desses calor, ó, capacidade térmica, calor latente, calor sensível e calor específico, tá? E resolver eles com as suas formulazinhas, certo? Ó, calor latente vocês vão resolver por isso, capacidade térmica por isso, calor sensível por isso aqui, tá? E aí, dentro das trocas de calor, eles vão acontecendo. Onde tem variação de temperatura, mas não tem variação de estado físico, é calor sensível. Onde tem variação de estado físico, mas não tem variação de temperatura, é calor latente, tá? Então, essas são as duas formas de vocês encontrarem ali, tá? As variações de calor, sensível e calor latente, ok? Então, é isso que vocês precisam saber ali. Mas também tem ali no material, né? Tem no material de apoio e tem nas listas de exercícios, tá? E tem nas aulas gravadas que eu fiz para vocês também, que é a aula que eu dei lá para vocês, ok? A terceira lista, né? A terceira lista é a Lei Geral dos Gases, né? Que eu acho essa mais tranquila, tá? Então, na Lei Geral dos Gases, o que que a gente tem, né? Então, agora são os gases, né? Então, dentro dessas variações aqui de gases, o que que vocês têm que saber? Tem que saber as transformações, né? Então, vocês vão ter as isotérmicas, né? Ó, isotérmica, né? Isobárica e isométrica, né? Isométrica, isocórica, isovolumétrica, tudo a mesma coisa, né? Tá? Mas a gente tem esses três tipos de transformações: isotérmica, isobárica e isométrica. Qual que é a diferença dessas transformações que vocês têm aqui, tá? Toda vez que vocês têm essas transformações aqui, o que que ocorre? Isotérmica, então eu mantenho a mesma temperatura, né? Então, ele tem a igual temperatura, né? Lembrem sempre, ó, quem é que varia num gás? Pressão, volume e temperatura, né? Aí depois, quando a gente falar da adiabática, que é lá na equação de Clapeyron, é que a gente estuda a variação da energia interna, né? Lá nas leis da termodinâmica. Aqui, o que que eu tenho? Isobárica, então vai ser igual pressão, né? Então, a pressão mantém-se constante. E isométrica igual volume, né? Então, o volume permanece constante. O que que eu tenho que saber? Eu tenho que saber a lei geral dos gases, né? Eu vou ter quem? A pressão 1, o volume 1 e a temperatura 1 tem que ser igual a quem? A pressão 2, o volume 2 e a temperatura 2, né? Ou seja, pressão, volume e temperatura no estado inicial tem que ser igual a pressão, volume e temperatura no estado final, né? Isso daqui me dá uma constante.
Então, vejam, ó, se eu tenho uma isotérmica, o que que acontece na isotérmica? A temperatura é constante, né? Então, eu vou ter P1 vezes V1 vai ser igual a P2 vezes V2, né? Isobárica, a pressão é que se mantém constante, ó. Então, eu vou ter quem? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, né? E volume, isométrica, o volume se mantém constante. Então, vai ser quem? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, né? Lembram dos gráficos, ó? O que que nós temos nos gráficos? Uma isométrica, né? Ó, uma isotérmica, ele sempre vai ser uma curva, né? Ó, lembram? A isotérmica é a única que dá uma curva, porque essas grandezas são inversamente proporcionais uma da outra, né? Se uma aumenta, a outra diminui. A isobárica, ele vai dar sempre uma linha reta, né? A isométrica também vai dar uma linha reta. Por quê? Porque esses gráficos aqui, né, representam uma grandeza diretamente proporcional. Se um aumenta, o outro aumenta, se um diminui, o outro diminui, né? Esses aqui também, se um aumenta, o outro aumenta, se um diminui, o outro diminui, tá? Então, essas grandezas aqui, isobárica e isométrica, são grandezas diretamente proporcionais, né? E a isotérmica são grandezas inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra diminui. E a isotérmica é a única que dá uma curva, né? Lembram disso? Isotérmica é a única que vai dar uma curva aí para a gente fazer, tá? Então, dentro dessas isotérmicas, isométricas, lembram que a gente tinha lá, então, essa equação geral dos gases, né? E a equação de Clapeyron, né? Quem que era a nossa equação de Clapeyron? Toda vez que a gente tinha a equação de Clapeyron, lembra lá? Um pau velho não retém tesão, né? Ou uma puta virgem não rejeita um tarado, né? Então, tinha lá, a pressão vezes o volume era igual a quem? Ao número de mols vezes a constante geral dos gases vezes a temperatura, né? E esse N aqui, que era o nosso número de mols, era quem? A massa em gramas dividido pela massa molecular, né? Essa massa molecular, ó, então esse Mzinho era dado sempre em gramas, né? E esse Mzão era da tabela periódica, né? Então, nisso aqui, ó, e o nosso R, né? O nosso R era 0,082, né? Quando? Quando a pressão, né? Quando a pressão está em ATM, né? Ou eu tenho R como 8,31 se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, né? Então, é a única coisa que a gente tem que cuidar, tá? Então, se eu tenho uma equação sendo transformada, um gás qualquer sendo transformado, eu posso usar essa relação aqui, né, de pressão, volume e temperatura, que é a equação geral dos gases, ou a equação de Clapeyron, né, que eu vou ter aqui a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante geral dos gases vezes a variação de temperatura, né? Então, esse número de mols aqui vai dar a minha relação entre a massa em gramas e a massa molecular da minha substância, né? Lembra lá que eu fiz para vocês, por exemplo, ó, o CO2, né? Como é que eu vou calcular o emissão do CO2? Ó? O carbono é 12, né? E o oxigênio é 16, ó. Então, eu tenho uma molécula de carbono, aonde que eu acho esse 12, gente? Na tabela periódica, tá? E aí eu tenho duas moléculas de oxigênio, que é vezes 16, né? Então, aqui 1 vezes 12 vai dar 12, 2 vezes 16, 32. Então, 12 com 32, 44 gramas é o meu emissão, né, do CO2, por exemplo, tá? De onde sai esse 12 e de onde sai esse 16? Da tabela periódica, tá? Cada substância tem um valor para a sua massa molecular, tá? Ou a sua massa molar, tanto faz. E aí a gente encontra isso lá na tabela periódica. Vocês vão poder fazer a prova com a tabela periódica? Nem precisa, né? Se eu der um problema desses, vocês vão ter lá os valores referentes a cada uma das substâncias que eu vou cobrar, tá? Então, sempre que vocês tiverem
Aí, então, são essas duas equações dos gases, são essas duas equações que vocês vão ter, né? Para a equação de Clapeyron, certo? E para a equação geral dos gases. Como é que vocês vão saber quando usa uma e quando usa outra? Vocês vão ter que ler o problema. Se o problema me falar de um estado inicial e de um estado final, então é isso aqui que vocês vão usar. Se o problema falar só uma pressão, um volume e uma temperatura, e der, por exemplo, lá um valor para número de mols, então é isso aqui que vocês vão usar, tá? Então, sempre, ó, se eu tiver uma transformação gasosa, tá? Transformação gasosa é uma dessas três aqui, tá? Ou é uma transformação isotérmica, ou isobárica, ou isométrica, certo? Quando não fala em transformação gasosa, então é a equação geral dos gases que vocês vão usar pela equação de Klepper, tá? Então, depende muito daquilo que o problema vai trazer ali para vocês, tá? Então, esse aqui deve ser o mapa 14, se não me engano, né? Porque era o 11, o 10, o 11, então tinha o 12 e o 13, que era a revisão e a G1, e esse aqui é o 14, tá? Que era a transformação geral aí dos gases, certo? Muito bem. Deixa eu pegar mais umas folhas aqui. O que mais? Agora o mapa 15, né? O mapa 15, tá? Então vamos pôr aqui. O mapa 15, ele fala das leis da termodinâmica. Tá? Vejam bem, gente, quem são as leis da termodinâmica? A lei zero, tá? A lei zero da termodinâmica é essa aqui, ó, tá? Quando eu falo de escalas termométricas, eu estou falando da lei zero da termodinâmica. Então, quando eu falo dessas transformações, tá? É a lei zero da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela se refere a quê? As transformações de massas gasosas que vocês vão ter, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, da lei da termodinâmica, da primeira lei, né? A primeira lei da termodinâmica, ela se refere a quem? A quantidade de energia interna existente no sistema, tá? Então, de qualquer forma, o que que nós temos que lembrar? Que quando a gente tem um gás, tá? Ela fala da questão da energia, né? Energia interna, tá? Então, se eu pensar agora num gás, lembra que a gente estava falando até agora. O gás varia a pressão, né? Varia o volume e varia a temperatura. Mas essa pressão, esse volume e essa temperatura vão ter também uma relação com a energia interna desse gás, tá? O que que significa isso daqui, ó? Que se eu fizer a relação entre o volume e a energia de um gás, tá? Se eu fizer uma transformação isobárica, tá? Significa o quê? Que eu mantenho a pressão desse gás constante. Então, não muda muita coisa. Agora, se eu tiver aqui, ó, uma transformação isométrica, o que que significa isso? Que eu não vario o volume, tá? Se eu não variar o volume, a minha realização de trabalho, tá? Esse trabalho pode ser dado por esse tal, tá? Por essa letra grega aqui, ou pelo W, tanto faz, né? Na aula passada eu usei o W. Quando eu tenho uma transformação isométrica, significa que o meu trabalho vai ser zero, tá? Toda vez que existir uma transformação isométrica, o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás vai ser zero. O que que isso aqui significa, tá? Que existe uma relação entre o volume e o trabalho, tá? O que que eu vou ter, por exemplo, ó, se eu tiver um trabalho, tá? Vou representar por tal porque eu acho mais bonitinho. Se eu tiver um trabalho igual a zero, ó, tá? Se eu tiver um trabalho igual a zero joule, então a minha variação de volume também vai ser zero, tá? Então, se eu tiver uma transformação isométrica, então isso daqui, ó, variação de volume zero, significa que eu tenho uma isométrica, tá? Uma transformação isométrica.
Se o trabalho não for zero, tá? Se o trabalho, por exemplo, for positivo, significa que é um trabalho maior que zero, né? Um trabalho positivo, trabalho maior que zero. Significa o quê? Que o gás realizou o trabalho, tá? Então, quer dizer que o trabalho foi realizado pelo gás. O gás realizou o trabalho. Então, isso daqui geralmente ocorre quando há uma expansão, tá? Sempre que o gás se expande, esse gás realiza trabalho. Então, e vai haver uma variação de volume, tá? Então, a variação de volume também vai ser maior que zero, tá? Então, ocorre uma expansão. Se eu tiver um trabalho negativo, tá? Ou seja, se eu tiver um trabalho menor que zero, tá? Significa o quê? Que o gás recebeu o trabalho, tá? O gás recebeu trabalho. Ou seja, o trabalho foi realizado sobre o gás. Se o trabalho foi realizado sobre o gás, há uma compressão, tá? Então, o gás foi comprimido, o volume diminuiu, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui, a variação de volume é maior que zero, tá? Ele aumenta de volume. Aqui, a variação de volume é menor que zero, ou seja, ele diminui o volume, tá? Então, se o trabalho não acontece, ó, se a variação de trabalho for zero, a variação do volume for zero, tá? Vai ser zero, a expansão foi, minha realização, minha transformação gasosa foi isométrica, tá? Trabalho é zero. Se o trabalho é positivo, significa que o gás realizou o trabalho, então houve uma expansão. Se o trabalho for negativo, significa que o gás recebeu o trabalho, ou seja, o trabalho foi realizado sobre o gás, então houve uma compressão, tá? Qual que é a outra relação que eu vou ter entre essas duas aqui, ó, que sobraram, tá? Entre a temperatura e a energia interna. O que que significa uma variação entre a temperatura e a energia interna? É a mesma coisa que eu falei antes, ó. Se eu tiver uma variação de energia interna igual a zero, tá? Então, isso daqui significa que eu tive uma isotérmica, tá? Ou seja, não tem variação de temperatura, tá? A variação de temperatura é zero. Então, se a variação de energia interna do gás for zero, ela sofreu uma transformação isotérmica e essa variação de temperatura vai ser zero, tá? E aqui existe uma outra, né? Que é a nossa transformação adiabática. O que que é a nossa transformação adiabática? É quando o gás, essa variação de energia interna aqui, ela é menor que zero, tá? O que que significa uma variação menor que zero? Significa que esse gás não trocou calor com o ambiente, tá? Então, ela é uma transformação adiabática. Ó. Então, a variação da temperatura também vai ser menor que zero, tá? Lembram que eu falei para vocês do exercício da gente assoprar fazendo biquinho ou assoprar de boca aberta? Tá? É uma transformação adiabática. Por que que o gás se resfria, o vapor da água, né? Que sai da nossa boca, ele se resfria quando a gente assopra fazendo biquinho, porque ele precisa fazer uma transformação adiabática, ele precisa usar da própria energia interna para fazer uma expansão, e aí ele diminui a temperatura. Então, o gás fica frio, o vapor, né, que sai da nossa boca é vapor de água. Então, o vapor fica frio, ele diminui a temperatura, tá? É diferente da gente assoprar com a boca aberta, né? Se você assoprar com a boca aberta, ele não precisa fazer isso, tá? Então, quando a variação de energia interna do gás, né, que é o ΔU, é a variação da energia interna, for maior que zero, então significa que a nossa temperatura também aumentou, tá? Então, ó, se a variação da energia interna diminui, a temperatura diminui. Se a variação de energia interna aumenta, a temperatura aumenta, tá? Se não tem variação de temperatura, então não tem variação de energia interna. Quando é que não tenha isso? Quando eu tenho uma transformação isotérmica, tá? É disso que trata a primeira das leis da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, que é a penúltima coisa que a gente viu, né? Então, a segunda lei, ó, segunda lei da termodinâmica. Ela se refere às máquinas térmicas, né? A utilização de máquinas térmicas. O que que ela me diz?
que não existe nenhuma máquina térmica que operando em ciclos, tá? Que operando em ciclos tenha um rendimento de 100%, ou seja, transforme 100% do calor recebido em trabalho, tá? O que significa isso? Que se eu tiver, né, lembram assim, ó, se eu tiver aqui uma máquina térmica, tá? Ela vai receber, aqui, ó, essa máquina térmica, ela vai receber uma determinada quantidade de calor da fonte quente, né? O que acontece com ela? Ela vai realizar um trabalho, tá? E vai rejeitar uma determinada quantidade de calor para a fonte fria. Então, aqui, ó, a quantidade total de calor que ela recebe, tá? Ó, a quantidade de calor Q1 que ela recebe vai ser quem? Vai ser quem? Vai ser o Q2, que é o que ela perdeu aqui, ó, rejeitou para a fonte fria, mais o trabalho que ela realizou, tá? Se nós pensarmos nessa lógica, quanto menos calor ele rejeitar aqui para a fonte fria, né? Então, lembram que aqui, ó, eu tenho a fonte quente e aqui eu tenho a fonte fria, né? Então, olha, se essa máquina térmica vai realizar um trabalho, a quantidade de calor que ele recebeu, tá? Se ele recebe uma determinada quantidade de calor, quanto mais trabalho ele realiza, menos calor ele devolve para a fonte fria. Então, maior é o rendimento dele. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Quem que é o nosso rendimento dessa máquina térmica, né? Vai ser quem? O trabalho que ele realiza menos a quantidade de calor que ele manda, né, para a fonte fria, que é o meu Q2. Ou seja, o meu rendimento vai ser quem? Ó, a quantidade de calor Q2, né, mais quem? Mais a quantidade de trabalho que ele realiza aqui, né, dividido, tá? Ó, o trabalho, aqui o trabalho é Q2, né, aqui, ó, eu vou substituir o trabalho aqui, ó. Então, o trabalho é Q1 menos Q2, né? Então, aqui fica, ó, Q1 menos Q2, tá? Dividido por Q2, certo? Aqui é menos, né? Então, ó, se eu pegar isso daqui, né? Se eu pegar esse meu rendimento aqui, ó, o que acontece? O meu rendimento vai ser quem? Vai ser 1 menos, né? Porque isso aqui dividido por isso vai dar 1. 1 menos quem? Q2, né? Dividido, aqui é Q1, né? Q2 dividido por Q1, tá? Aqui é Q1. Então, ó, o rendimento de alguma coisa é quem? É 1 menos a quantidade de calor que eu rejeitei para a fonte fria, dividido pela quantidade de calor que eu tenho na fonte quente, tá? Que eu recebi da fonte quente. Essa máquina aqui, ó, é uma máquina que opera com quantidades de calor, tá? Mas eu posso ter uma máquina que a gente chama de ciclo de Carnot, tá? Então, essa máquina que opera fazendo o ciclo de Carnot, o que ela opera? O ciclo de Carnot significa que ela vai fazer duas isotermas alternadas com duas adiabáticas, tá? Então, quando ela faz isso daqui, ó, quando ela realiza esse trabalho com o ciclo de Carnot, ao invés de a gente usar a quantidade de calor, a gente vai usar a temperatura, tá? Então, para a temperatura, vai ser assim, ó, 1 menos o T2, que é a quantidade de calor que ela rejeitou para a fonte quente, para a fonte fria, dividido por T1, que é a quantidade de calor da fonte quente, tá? Então, aqui, ó, o ciclo de Carnot, ao invés de a gente usar a quantidade de calor, ele trabalha com as temperaturas, tá? E lembrem sempre, ó, para qualquer uma dessas coisas aqui, tá? Para as leis das transformações gasosas, ó, para os gases, tá? Ó, para as transformações gasosas, isotérmica, isobárica, isométrica, as leis da termodinâmica, a temperatura, né? Até vou pôr aqui, ó. A temperatura, ela tem que ser em Kelvin, tá? Então, sempre essa temperatura para qualquer coisa que vocês forem fazer, tanto para os gases quanto para as leis das termodinâmicas, né? Para qualquer uma dessas aqui, a temperatura tem que ser em Kelvin. Como é que a gente faz a temperatura em Kelvin? Lembram lá, ó? A temperatura em Kelvin sempre vai ser quem?
a temperatura em Celsius mais 273, tá? Ah, mas aí tinha um problema lá, que não me lembro quem perguntou, né? Mas tinha um problema lá que a temperatura estava em Kelvin e as respostas também estavam em Kelvin. Vai mudar? Vai mudar. Primeiro você tem que transformar para Kelvin, resolver a equação, tá? Eu, se não me engano, era uma dessas aqui de ciclo de Carnot, tá? Então, ó, vai mudar? Vai. Primeiro tem que transformar para Kelvin, fazer toda a equação e no final voltar para Celsius daí para encontrar aquela resposta se vocês tiverem que assinalar, tá? Então, sempre a temperatura tem que ser em Kelvin, tem que ser por causa do sistema internacional. E todas as constantes dos gases, elas são dadas na temperatura em Kelvin, tá? Então, obrigatoriamente, vocês precisam transformar essas temperaturas de Celsius para Kelvin, ok? Muito bem. Então, as leis da termodinâmica. E o último, né, que é o nosso mapa 16, né? Então, o que nós temos aí, mapa 16, que foi a última coisa que a gente viu a aula passada, que era quem? Que era a eletricidade, né? Então, essa parte de eletricidade, o que que nós tínhamos lá, né? As leis de Ohm, que eram as primeiras, né? Leis de Ohm. Então, o que que me diz as leis de Ohm? A primeira delas fala, as leis de Ohm, na verdade, elas falam da resistência, né? Então, a primeira lei de Ohm me diz assim, ó, que a resistência de um determinado fio qualquer vai ser quem? Rho, que é o tipo de material de que ele é feito, vezes o comprimento dividido pela área, né? Lembram que esse ohm, ele é representado por ômega, né? Que é essa ferradurinha aí, né? O que que significa essa resistência? Lembram que eu expliquei para vocês? Que o que que acontece aqui, ó? Se eu tiver, por exemplo, se eu tiver que fazer uma fiação e eu preciso de um fio muito comprido, para que ele tenha menos resistência, esse fio comprido ele tem que ser espesso, né? Ele precisa ser grosso, tá? Então, a bitola do fio influencia muito no tipo de resistência que eu tenho. Por isso que fios muito longos e finos, eles aquecem muito rápido, tá? Quando você ligar, por exemplo, um forno, sei lá, um secador de cabelo, um chuveiro, se você ligar num fio fininho, né, em uma área de seção transversal muito pequena, ele aquece. Por quê? Porque nós temos a corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ela está diretamente ligada à resistência, né? Então, quanto maior a resistência eu fizer para esse fio, mais a corrente elétrica vai aquecer esse fio ao passar por ele, tá? Por isso que a gente tem que cuidar de que material você tem esse fio. Por exemplo, o cobre é um excelente condutor, tá? Então, é vantagem sempre, ao invés de você fazer fios de alumínio ou de um metal qualquer, você colocar fio de cobre. Por quê? Porque a resistividade dele é muito pequena, né? Então, se a resistividade é pequena, a resistência também vai ser pequena, tá? E aí você tem que cuidar o tipo de fio que você coloca. Então, essa, né, se ele é comprido, ele tem que ser grosso para compensar isso. A segunda lei, tá? O que que significa a segunda lei? A segunda lei de Ohm diz assim, ó, que a DDP aplicada, né, ó, os volts aplicados, é igual a resistência vezes a corrente elétrica, né? Então, aqui eu tenho Ohm, que é a minha resistência, e ampere, que é a minha corrente elétrica, tá? Então, toda vez que eu precisar calcular quantos volts eu uso, né, eu tenho, geralmente assim, ó, a gente calcula a nossa energia pela amperagem, né? Quanto mais amperes eu gasto, mais DDP eu vou estar gastando aí. Então, essa minha corrente elétrica que está relacionada com os amperes tem a ver com a nossa DDP. Por que com a nossa DDP? Porque se você pensar na casa de vocês, a DDP que chega ali é sempre a mesma, né? A tensão, digamos assim, tá? Os volts, ou é 220, né? Ou é 127, ou 110, que a gente chama, né? Mas na verdade são 127. Então, toda vez que você tiver essa tensão, quem vai determinar o teu consumo é o I, tá? A quantidade de amperes que você está usando aí. Daí, lembra lá que eu falei para vocês, né? Da questão de você ligar várias coisas numa única tomada.
tá? Então, ele aquece por quê? Por causa do efeito Joule, né? Pela quantidade de amperes que vocês estão usando ali, tá? E, além do mais, nós tínhamos a potência, né? Lembram que a potência era U vezes I, tá? A potência era em watts, né? O U era em volts e o I continua sendo em ampere. Aí eu podia determinar essa potência de diversas formas, né? Eu posso fazer a potência U vezes I. Se eu quiser relacionar esse U aqui, ó, como R vezes I, então a minha potência pode ser R vezes o I ao quadrado, né? O R é sempre a resistência. Ou ainda, se eu quiser colocar aqui, ó, no lugar do meu I, né? Ó, se eu quiser colocar aqui o meu I aqui, né? U dividido por R, ó. Então, a potência pode ser U ao quadrado dividido pela resistência, né? Como é que a gente mede a nossa energia da nossa casa, né? A energia que nós medimos aí, ó, a energia que a gente mede é em quilowatts-hora, né? E aí, lembram lá, ó, como é que a gente faz essa transformação? Uma hora são 3.600 segundos, tá? Então, quando a gente vai fazer em quilowatts-hora, para o nosso consumo de energia, ó, como é que a gente tem o nosso consumo de energia? Nosso consumo de energia vai ser a potência desse aparelho, né? Quanto esse aparelho gasta em watts, ó, porque a potência é quem? É a DDP que você tem vezes a corrente que você usa, né? Então, a nossa energia consumida vai ser quem? A potência vezes o tempo que você tem, né? Essa potência aqui, ó, essa potência, então, tem que estar em quilowatts. Como é que você faz a potência de watts para quilowatts? É só dividir por 1.000, né? Então, de watts para quilowatts, você vai dividindo por 1.000. Por exemplo, uma potência de 1.000 watts, né? Uma potência de 1.000 watts, ela é igual a 1 quilowatts, certo? Então, você divide por 1.000. E esse tempo aqui, ó, tem que estar em quê? Tem que estar em horas, tá? Tem que estar obrigatoriamente em horas para você fazer o consumo da energia de casa, tá? O consumo da nossa energia, ela é dada em quilowatts-hora, ou seja, quanta potência você consome num determinado tempo. Esse tempo aqui você transforma em horas. Aí, sei lá, você tem 3 horas por dia durante 30 dias no mês, então vai ser 3 horas vezes 30, né? São 90 horas, ok? Então, depende, e esse tempo aqui, ó, para vocês calcularem a energia, tem que estar obrigatoriamente em horas, né? Então, essa é a última parte que a gente viu na aula passada, né? Que é potência, energia, né? E resistência, tá? E aí, lembram que os resistores podem ser ômicos e não ômicos, né? Ômicos significam que eles seguem a lei de Ohm, tá? E se eles seguem a lei de Ohm, então, ele sempre vai dar uma reta, assim, né? Ó, tá? Então, significa que um resistor ômico, ele segue a lei de Ohm, tá? Então, ele segue essa linha reta aqui. Certo, gente? Então, vejam, ó, esses são os assuntos que vocês têm na prova, tá? Então, esses 16 mapas, na verdade, 16 não, né? São 5 mapas, tá? É a prova de vocês de G2, tá? Vocês vão começar lá com termometria, tá? Depois de termometria, então, tem as trocas de calor, aí as transformações gasosas, as leis da termodinâmica e a eletricidade geral ali, né? Uma pincelada bem básica na parte de eletricidade aí que a gente fez só o que eu achei que é importante vocês saberem, né? E conseguirem calcular aí, tá? Ok, gente? Eu vou mandar essas fotinhas, eu acho que ali no grupo, né? Porque daí vocês conseguem acessar ali bem facilmente. E aí, assim, ó, vocês têm que lembrar desses conceitos, tá? Porque na prova eu vou pedir as duas coisas, certo? Como eu fiz na outra prova, né? Vocês vão fazer alguns cálculos e vão explicar algumas coisas, né? Que são alguns conceitos que vocês encontram lá em relação aos cálculos, beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida mais específica aí? Tá? Mas vocês vão fazendo, certo? E daí, se surgir, assim, uma dúvida muito específica, assim, vocês, por favor, né, podem me chamar que eu vou ajudando, assim, que eu for
acessando e conseguindo resolver, aí eu vou resolvendo para vocês, tá? E aí vou tirando as dúvidas. Ok, gente? Deixa eu só fazer uma chamadinha aqui, já mando para vocês lá, então. Só um minutinho aqui. Vamos lá, então. A Emily tá aí. Deixa eu ver quem mais. Felipe Godinho, tá aí. Fernanda Fellini, não. Gilson, tá aí. Gustavo Guidini. Gustavo Guidini, não, né? Gustavo Henrique, tá aí. Jéssica, tá aí. Laura, ok. Leonardo, ok. Leonardo Panceira, não. Pessoal, Leonardo Panceira desistiu? Porque faz horas que ele não aparece. Sim. Desistiu? Aham. Lucas Augusto, tá ok. Matheus Fagundes, ok. Miguel, ok. Natael, ok. Pablo, ok. Vinícius Melo, ok. Vinícius Wesley, ok. A Gabriele também, tá aí. Isso aí. A Daniele, gente, desistiu também, será? Ela começou por último. Sim, Léo, tá aí já, te dei presença, sim. Beleza, então, povo. Agora, né, já fiz a chamadinha ali, fiz uma revisãozinha, vou mandar as fotinhas para vocês. Quem quiser ir, que não terminou os exercícios aí, quiser ir terminando, e se tiver alguma dúvida, estou aqui. Na verdade, gente, esse que eu vou passar para vocês agora é basicamente um resumão, né? As equações que vocês vão precisar estão aí, tá? E aí vocês podem utilizar lá, tá? Para fazer a prova, vocês vão poder usar as fórmulas aí, tá? Então, ficou bem bom. E aí vocês têm os materiais aí que estão postados, né? Nos mapas, vocês podem estar acessando aí bem tranquilamente.